Folheto para testemunhas de Jeová. Verdades e ilustrações que uma testemunha de Jeová tem que conhecer. Vamos analisar algumas das doutrinas das testemunhas de Jeová e comparar essas doutrinas na própria versão tradução do Novo Mundo e deixar os textos falarem por si só. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um Deus inferior a Jeová, mas veja que a própria tradução do Novo Mundo, no Antigo Testamento, diz que Jesus é Deus como Jeová. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro. E será chamado pelo nome de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O texto é claro, é o que o profeta messiânico disse sobre Jesus. Deus poderoso com letra maiúscula e Pai eterno. Jesus é Pai da eternidade, segundo a tradução do Novo Mundo. O Novo Testamento da tradução do Novo Mundo também vai dizer que Jesus é Deus como Jeová. João, capítulo 20, versículo 28. Em resposta, Tomé disse-lhe, meu Senhor e meu Deus. Os textos são claros. Veja a Revelação 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, de Jeová Deus, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. Revelação 21:6. E ele me disse, estão feitas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Revelação 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora compare esses textos com Revelação 1:17 ao 18. E quando ouvi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu vivente, e fiquei morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. O texto na tradução do Novo Mundo é claro. Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que ficou morto. Ou seja, por acaso Jeová ficou morto? É o Antigo e o Novo Testamento reconhecendo que Jesus é Deus como Jeová. Jeová é o Alfa e o Ômega, e Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus esteve morto. Por acaso Jeová esteve morto alguma vez? O Espírito Santo é Deus? As testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, mas isso não é verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem sentimentos, ele pode ficar triste. Veja o versículo abaixo, Efésios 4:30. Também não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para um dia de livramento por meio de resgate. Uma força não tem sentimento. O Espírito Santo tem o seu intelecto, ele pode ficar triste com as minhas atitudes e comportamento. Uma força não pode ficar triste. Então o Espírito Santo não pode ser uma força. A tradução do Novo Mundo também diz que ele é o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue do Cristo, o qual por intermédio de um Espírito eterno. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Isso é o que diz a tradução do Novo Mundo. Deus não revelou a Trindade porque os discípulos não estavam preparados. Vejam João 16, do 12 ao 13. Tenho ainda muitos que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. As testemunhas de Jeová dizem que não acreditam na doutrina da Trindade, porque a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas a palavra livre-arbítrio também não aparece na Bíblia. E todos creem em livre-arbítrio. Muita gente crê em livre-arbítrio, mas a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia. Deus colocou o selo, o carimbo da Trindade em toda a criação. Está na Bíblia e na criação. A água é sólido, líquido ou gasoso, mas é uma água só. O tempo é passado, presente ou futuro, mas é um tempo só. O espaço é altura, profundidade ou largura, mas é um espaço só. Tem o carimbo da Trindade em toda a criação. E eu me arrisco a dizer que até na comida tem um carimbo da Trindade. No ovo, o ovo é casca,
clara ou gema, mas é um ovo só. Só não vê a trindade na Bíblia, inclusive na tradução do Novo Mundo, as testemunhas de Jeová que não querem ver a verdade, porque tem trindade em toda a Bíblia. O inferno existe? As testemunhas de Jeová afirmam que o inferno não existe, mas a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, diz que sim. Confira Mateus 25:41. Então dirá por sua vez aos à sua esquerda: afastai-vos de mim, vós os que tendes sido amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, a tradução do Novo Mundo diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Eles são espíritos malignos. Quando uma pessoa morre sem nascer de novo, sua alma e espírito é jogada no inferno, porque não passaram pela regeneração. O homem tem dois tipos de vida: vida material e vida espiritual. Vida material, ele canta, dança, come, bebe, beija, casa, tem filhos, porque faz isso é matéria. Tem vida material, mas dentro de cada homem e mulher tem um espírito e uma alma que está morta, que necessita passar pelo novo nascimento. Confira na própria versão da tradução do Novo Mundo, 1 Tessalonicenses 5:23, e você vai ver que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Veja, 1 Tessalonicenses 5:23. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, que em todo respeito sejam preservados sãos o espírito e a alma e o corpo de vocês, irmãos, de um modo inculpável, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem tem uma alma, um espírito e um corpo. É o que a tradução do Novo Mundo diz. Só não crê quem não quer. Veja Mateus 10:28. E não fiquei temerosos dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode destruir na geena, tanto a alma como o corpo. Corpo é uma coisa e alma é outra coisa. As testemunhas de Jeová dizem que o diabo vai ser destruído, que ele vai ser aniquilado. Mas a tradução do Novo Mundo não diz isso. Veja a Revelação 20:10. E o diabo que o desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. O texto é claro: o diabo vai ser atormentado dia e noite para todo sempre. Quando uma testemunha de Jeová diz que o diabo vai ser aniquilado, mostra que ele não conhece a Bíblia, porque a revelação, na Bíblia 20:10, na Bíblia da testemunha de Jeová, diz que o diabo vai ser atormentado de dia e de noite. Agora veja a Revelação 14:9-11. E seguiu-lhes outro anjo, um terceiro, dizendo com voz alta: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e receber uma marca na sua testa ou na sua mão, beberá também do vinho da ira de Deus, derramado não diluído, no copo do seu furor, e será atormentado com fogo e enxofre, à vista dos santos anjos e à vista do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles acende para todo sempre. E não tem descanso dia e noite os que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. O texto é claro de revelação. Aqueles que receberam a marca da besta, não sei se é um chip ou o que vai ser, na mão ou na testa, não vão ter descanso nem de dia nem de noite. A fumaça do seu tormento deles acende para todo sempre. Não tem descanso de dia e de noite aos que adorarem a imagem da besta. Isso é uma verdade. Só não crê quem não quer. Está bem claro na tradução do Novo Mundo para todas as testemunhas de Jeová verem. O texto na versão da tradução do Novo Mundo é claro. No inferno, os homens condenados não terão descanso, nem de dia nem de noite. Serão atormentados para todo sempre. O que faz as testemunhas de Jeová? Elas correm para livros onde seus líderes vão tentar dar respostas a essas passagens que são incontestáveis e acabam fugindo da verdade com argumentos humanos e assim negando a verdade da sua própria versão bíblica. O que a tradução do Novo Mundo diz é negada por livros que auxiliam eles para não crer na verdade. A Bíblia diz em Revelação 22:19: e se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Veja agora versículos que foram tirados da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, das testemunhas de Jeová. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Capítulo 18, versículo 11. Capítulo 23, versículo 14. Marcos, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 9, versículo 44. Capítulo 9, versículo 46.
capítulo 11, versículo 26, capítulo 15, versículo 28. Lucas, capítulo 17, versículo 36, capítulo 23, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 4. Atos, capítulo 8, versículo 37. Capítulo 15, versículo 34. Capítulo 24, versículo 27. Capítulo 28, versículo 29. Romanos, capítulo 16, versículo 24. Verdadeiramente a testemunha de Jeová não conhece a Bíblia. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quero dizer que amamos a testemunha de Jeová, porém não podemos concordar com as suas doutrinas. Sabemos que muitas testemunhas de Jeová são pessoas boas, honestas e trabalhadoras. Não é nada pessoal, é contra as suas doutrinas. Até mesmo porque os seus líderes fundadores, como Charles Taze Russell, previu que o mundo acabaria e não se cumpriu. Rutherford, seu sucessor, previu que o mundo haveria a Batalha do Armagedon. Não aconteceu. E Newton Noss também previu que o mundo aconteceria a Batalha do Armagedon. E assim também não aconteceu. Foram falsos profetas e há muita doutrina errada na testemunha de Jeová. Amamos a testemunha de Jeová. Sabemos que são pessoas honestas, mas as suas doutrinas são totalmente erradas. E isso não pode deixar das pessoas saberem e serem enganadas. A verdade tem que ser dita. Recomendamos que você assista 6 filmes no YouTube. O Final de Tudo, um filme que se trata de vida depois da morte. O Arrebatamento 1 e 2. O Inferno em Chamas. Encontro Fatal e Jesus da Cruzada Estudantil. Quero deixar a todos um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.